Saudações Dukes e Duquesas Tricolores, aqui que fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Hoje eu vou comentar eu vou comentar um pouco sobre essa questão do futuro do Flu, né? Tanto para essa temporada quanto para a outra temporada, então vamos nessa. Primeira situação é na outra temporada logo, já vou falar, que é sobre o que está dizendo aqui. O jornalista Victor Lessa atualiza informações sobre chance de acordo entre oposição por chapa única. Eleições do Fluminense acontecem no fim de novembro. Quem diz isso é a redação do Netflu. Eu vou comentar aqui, né, logo a primeira parte aqui. Em seu Twitter, o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, atualizou as informações sobre chance de um acordo entre a oposição nas eleições do Fluminense pela criação de uma chapa única para enfrentar o atual presidente Mário Bittencourt no pleito. Segundo Lessa, ainda não há um acordo. Na verdade, parece estar longe disso. O repórter informa que a ideia era ter Marcelo Souto como candidato a presidente, com Rafael Rolim dando todo o suporte necessário para a campanha. No entanto, Ademar Reis não aceitou e por isso não houve avanço nas conversas. O pleito do Fluminense está agendado para a segunda quinzena de novembro e Mário Bittencourt desponta como favorito para se reeleger. Ao tentar realmente fazer isso e realmente não aceitar, o Ademar Reis ele sugere uma outra situação. Vamos escutar, por favor, isso. Amigo e amiga tricolor, há mais de um ano venho trabalhando com afinco pela minha candidatura à presidência do Fluminense e sempre batendo na mesma tecla da unidade da oposição. Somente com a oposição unida será possível derrotar o atual presidente e sua gestão completamente e amadora. Já estive com os outros dois candidatos, mas infelizmente ainda não chegamos a um acordo. Para mim, os interesses do Fluminense estão acima dos interesses pessoais, sempre estiveram. Pelo estatuto, uma chapa precisa de 200 fichas ao Conselho Deliberativo. Por isso, faço aqui uma proposta de critério objetivo, número de fichas. Sugiro que amanhã, dia 4/11, Então, a gente está falando sobre o número de fichas. Vale notar que, segundo um dos grandes personagens do Big Four, que são os quatro maiores personagens, que é o Marcelo Johan, comenta da seguinte forma sobre essa atual candidatura de Ademar Reis. Um candidato que vem com uma proposta dessa, colocando o número de fichas para ser presidente do Fluminense, na minha opinião, segundo o Marcelo Johan, não serve nem para ser porteiro do clube. Com todo respeito ao porteiro, que oposição ridícula. Lembro daquele meu desabafo? Está aí. Querem o poder. Observação, nada contra a pessoa Ademar Reis, que considera uma pessoa íntegra e é meu amigo. Mas foi exatamente infeliz nessa declaração estapafúrdia. Precisamos de um presidente que tenha as melhores condições para sentar na cadeira com recursos, projetos e votos. E ele não tem. Continuando com Marcelo Johan. Enquanto isso, apenas rir disso tudo. Gargalha e ver sua vitória chegando. Muito mais pela dos seus adversários do que a sua própria competência. Pobre Fluminense. Segurem as roubalheiras e depois não digam que não foram avisados. Ele é eu não vou falar palavrão aqui sobre o que ele falou. Então a gente está vendo aqui que realmente é uma posição que está complicando, que está se complicando e realmente está muito dividida do que ela quer realmente. O que eu estou falando é o seguinte, que quando se tem uma posição com vários candidatos, eles chamam muita atenção e chamam muito voto para eles, para entre eles. Enquanto a situação já tem os seus votos quase que suficientes para se eleger. Então, realmente, essa posição dividida só provoca problemas. Então, a possibilidade do Mário Bittencourt ganhar hoje é quase 99%. Antes de comentar sobre a segunda notícia, que não está aqui, eu quero fazer um pedido para você. Eu quero fazer o triplo C. Eu quero fazer dois pedidos. Não, tá? O triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Isso me dá engajamento no meu canal. E o outro é se inscreva no canal. Isso daí me ajuda a falar qual que é o tamanho do meu canal perante toda a torcida tricolor. Caso você não realize nem a inscrição
e nem o Triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou você quer que o Fluminense dispute o G3 para a gente não ter dívidas no ano que vem? Então vem acompanhar para mais de vídeo e outros vídeos do canal. Então só bora. A outra notícia é Cristiano fora dos últimos confrontos. E sim, o Calegari, né? Calegari fora dos últimos confrontos. E sim, o Calegari está fora dos últimos confrontos. Ele sofreu uma lesão que realmente não tem como sair. Ele foi o jogador titular do Fluminense há pouco tempo atrás. Então, foi uma tentativa de solução que o Mário Bittencourt fez para não escalar o Caio Paulista na lateral. E realmente, por conta dessa lesão que ele sofreu, ele não pode mais jogar, ele não pode continuar mais jogando, e ele está fora do ano de 2022 do Fluminense. Qual será a solução? A solução será Cristiano? Bom, Cristiano, a gente está vendo que não é um jogador realmente que o torcedor do Fluminense gosta. Ele foi contratado no Fluminense por 9 milhões de reais pela gestão do Mário Bittencourt, tem que sempre se lembrar disso. E realmente não vem performando muito bem. Só para você ter uma ideia, no último jogo contra o Ceará, todas as bolas que vinham para o lado do Cristiano no primeiro tempo acabavam morrendo no Cristiano. Enquanto isso, no segundo tempo, que o Diniz mandou jogar a bola mais para o lado do Samuel Xavier, gerou causa gol. E o Fluminense conseguiu sair desse empate e ganhar o jogo de 1-0 contra o Ceará. Então, eu não acho que o Cristiano seja uma solução. O que eu acho que pode acontecer é realmente você jogar com o regulamento. Que regulamento que eu estou falando? Você jogar perante os jogos que foram se mostrando. Eu acho que esse Fluminense e São Paulo dá para colocar o Iago na lateral e colocar um volante a mais. Porque é um jogo tenso, é um jogo contra o São Paulo. São Paulo que quer vencer muito o Fluminense e realmente ganhar mais 3 pontinhos para ver se ele consegue arrancar, por exemplo, uma Libertadores. Uma vaga na pré-Libertadores. Então, eu acho que o Diniz pode fazer testes sim, ainda mais nesse final de ano. A outra opção é justamente incorporar o Johnny naquela lateral ali. E realmente falando, é só isso que eu tenho de informação mesmo. Tomara que o Calegari se recupere bem, como também todos os outros jogadores que também estão no departamento médico, que parece que não sai nunca. Minhas percepções finais você vê que, mesmo falando sobre jogador, eu quero muito comentar sobre isso. Mesmo falando sobre jogador, a gente está falando também de gestão. Mesmo falando sobre política, a gente está falando sobre gestão. Então, as duas questões ali que eu estou trabalhando são sobre gestões para você. Certo? Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Fale ter para você, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.